Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Desmistificando os Dados. Nesse episódio, a gente vai ver um assunto um pouquinho diferente, né? Depois da gente ter aprendido muito sobre como utilizar a cultura data-driven nas nossas vidas e quais são os benefícios dela, hoje a gente vai falar sobre alguns casos que utilizaram as análises de dados para conseguir sucesso nas suas áreas. E o primeiro, que é uma das principais empresas de análise de dados faladas nos últimos tempos e que inclusive ajudou a popularizar o Business Intelligence de um modo geral, é a Cambridge Analytica. Vocês provavelmente já ouviram falar nesse nome, e Cambridge Analytica foi a empresa do Alexander Nix, que foi responsável por conseguir que o Trump se elegesse nos Estados Unidos. Eles foram um player no mercado que mudaram completamente a forma de se enxergar a política e o marketing de modo geral, né? Depois do Cambridge Analytica, as empresas começaram a olhar para os dados, entendendo o verdadeiro potencial que existe naquela informação e como utilizar essas informações que usuários já nos oferecem através de plataformas como Google, Facebook e LinkedIn para cruzar essas informações e a partir daí chegar num resultado de como essa pessoa se comporta, que mensagem funciona mais quando eu for falar com ela, aonde o canal onde ela é mais propensa a ser convertida e por aí vai. Eu não sou a melhor pessoa para contar para vocês o que de fato foi o case da Cambridge Analytica nas eleições do Donald Trump, mas tem um amigo nosso que a gente está muito acostumado, que é o Netflix, que fez um conteúdo de excelentíssima qualidade. Se chama Privacidade Hackeada, o documentário que eles fizeram sobre Cambridge Analytica, e eu sugiro que todos vocês assistam para conseguir tangibilizar na prática o que de fato é utilizar a cultura de dados para tomar decisões e para melhorar assim a performance das suas campanhas. É claro que existe uma série de questões políticas sobre se isso é certo, se isso é errado, principalmente aplicado para uma escolha política, para uma eleição, e de fato é um tema muito polêmico e complexo de se discutir, mas uma coisa é certa, o trabalho foi muito bem feito, eles conseguiram trabalhar os dados de uma forma muito bem complexa e elaborada, que a gente pode tirar algum insightzinho dali e trazer para o nosso dia a dia. Outro case de sucesso de análise de dados, que eu sempre gosto de citar, é o case da Best Buy. A Best Buy, para quem não sabe, é uma loja varejista americana, uma das maiores varejistas americanas, e sempre foi muito bem, foi uma das principais ali, brigando muito perto com o Walmart e outros grandes varejistas. Foi quando chegou a Amazon. A Amazon parou de ser uma empresa que vendia livros online e adotou realmente um posicionamento de uma empresa de tecnologia que começa a vender outros produtos e serviços dentro da plataforma deles. Com isso, eles acabam atropelando todos os varejos tradicionais americanos. A Amazon desponta e figura entre as maiores empresas do mundo. E aí a Best Buy, que era um varejo um pouco mais tradicional, se vê numa situação de não saber muito bem o que fazer. Ela estava perdendo share de mercado muito rápido e ela precisava tomar uma ação. Só que demorou alguns anos para ela entender que a ação que ela precisava tomar não era com base em intuição. Ela precisava entender o público dela, de fato, como o mercado estava se comportando, para a partir daí ter uma solução que realmente resolvesse os problemas dela. Foi aí então que a Best Buy investiu de forma muito pesada em análise de dados para entender o que estava acontecendo. A primeira coisa que ela precisava era ter as perguntas e as respostas dos problemas que ela estava passando, né? Então ela estava perdendo share por quê? Porque a Amazon é melhor? Não, não é tão simples assim. Existe uma série de coisas dentro de casa que eles poderiam fazer para otimizar a experiência dos clientes deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de analisar uma série de pesquisas e dados de como os consumidores deles interagiam com a Best Buy, o que eles estavam buscando nesse novo momento de mercado, como o mercado estava evoluindo e cruzar tudo isso, eles perceberam que eles podiam utilizar toda a rede de lojas que eles já possuem, que é muito grande, eles têm muitos pontos físicos de venda, para otimizar a experiência do cliente no ponto de venda. Então, eles pegaram todos aqueles vendedores e transformaram eles em, de fato, consultores de tecnologia. Ao invés de só ir numa loja e escolher a melhor TV para minha casa, eu poderia chegar e conversar com uma pessoa que, de fato, ia entender a minha necessidade, qual era o tamanho exato, qual era a qualidade da imagem, qual é a interatividade que aquela TV precisa, com base no que eu estou buscando. E foi com isso que eles realmente voltaram a crescer e saíram daquele cenário de quase falência. Outra coisa que eles fizeram, também coletando informações,
foi utilizar esses espaços físicos como espaços de exposição de publicidade. Imagina, é um galpão gigantesco, cheio de móveis. Por que eu não aproveito esse espaço e vendo, por exemplo, para uma Apple expor uma pequena quantidade de produtos ali, fazer uma ativação mesmo dentro da minha loja? E uma série de outras marcas começaram a fazer isso também, expondo o produto cada vez de uma forma mais interativa para esses consumidores. Maravilha? E tem um terceiro case que eu queria trazer aqui, que é um case nacional, um case brasileiro muito mais próximo da nossa realidade, é a Estúdio 61. A Estúdio 61 é uma agência de comunicação e marketing digital aqui de São Paulo e que usa a KPI já há 3 anos. O Sérgio Godoy, que é sócio-diretor de lá, gravou um depoimento contando pra gente como que ele fez para zerar o número de horas gastas com geração de relatórios. Então imagina, uma agência que tem em média 20 clientes, num ano ele gera 12 relatórios para cada um desses 20 clientes, com base em um por mês, e cada um desses relatórios ele gasta 4 horas para ser feito. Imagina quanto tempo não pode ser economizado e direcionado para funções melhores, como gerar mais performance e ter mais agilidade no dia a dia. Imagina também quanto em dinheiro, né, não foi gasto, pensando que tempo é dinheiro. Eu preciso deixar uma pessoa alocada criando relatórios, onde que ela poderia estar sendo muito mais útil e produtiva, trazendo de fato resultado para a minha companhia. Então a gente aprende com o Sérgio como que a gente pode utilizar dashboards para de forma muito rápida e automatizada pular toda essa etapa e não precisar mais perder tempo criando relatórios. É isso, pessoal. A série termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesses 4 episódios. Se você ainda não assistiu os 3 primeiros, eles vão estar nos cards aqui no canto da tela. E se você assistiu, gostou, não gostou, tem alguma dúvida, alguma sugestão que a gente possa melhorar para as próximas séries de conteúdo que a gente desenvolver, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar essa interação com vocês. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.